Chegámos ao podcast número 100, nem eu acredito. Eu quero que este podcast seja especial, não só para mim, mas também para ti. E como tal, decidi reservar uma surpresa, por isso fica até ao final do vídeo para saberes qual é a grande surpresa que eu tenho para ti. E sendo o podcast número 100, hoje queria-vos contar como é que uma pessoa tímida, introvertida, que não sabia falar, que a maior parte das vezes queria ser invisível, como é que essa pessoa conseguiu criar 100 podcasts? E como é que a forma que eu consegui fazer isto te pode ajudar a construir tudo aquilo que tu desejas, independentemente da forma como tu te vês. Este é o podcast mais pessoal que eu fiz até agora, por isso vamos a isso. Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Supera-se. Mas então, voltando ao podcast número 100, como é que uma pessoa tímida, introvertida, pouco criativa, invisível e que não sabe falar, como é que criou um podcast e como é que chegou ao podcast número 100? A resposta é muito simples, mas antes de respondermos a esta pergunta, vamos perceber o que é que eu fiz na prática. Quando eu comecei o podcast, eu não defini que queria fazer 100 podcasts, ou 1000 podcasts, ou 5000 podcasts. Eu simplesmente defini que queria fazer um podcast. Queria começar. Tal como numa fase inicial da corrida, eu não defini que queria correr meia maratona, muito menos uma maratona. Eu simplesmente defini que quero experimentar ir correr. Simples assim. Eu não pus a pressão em mim mesma de correr um determinado número de quilómetros, nem de fazer um determinado número de podcasts. A meta, de certa forma, era simples e estava relativamente próxima de mim. Não era algo totalmente impossível naquela altura. Era simplesmente um podcast, uma corrida. Significa que eu comecei pequeno, muito pequenino. Depois de fazer o meu primeiro podcast, eu pensei, ok, se calhar posso fazer um por mês. Apesar de todos os sítios, todas as pessoas que eu ouvia diziam que devia fazer no mínimo uma por semana, eu pensei, ok, vou começar por um podcast por mês e ver como é que eu me adapto. A mesma coisa aconteceu com a corrida. Eu, quando comecei a correr, eu não defini que queria correr 2 vezes ou muito menos 5 vezes por semana. Eu simplesmente fui correr. E depois da primeira corrida, eu defini, ok, vou começar a correr uma vez por mês. Não, estou a brincar. A primeira vez que eu corri, eu fiquei 2 meses sem correr, porque pensei, não, isto definitivamente não é para mim. Até que dei mais uma oportunidade 2 meses depois. E se me dissessem há 10 anos atrás que eu hoje ia estar a fazer 5 a 6 vezes exercício físico por semana, eu dizia que essa pessoa era tola. Se me dissessem há 4 anos que eu ia correr uma meia maratona, eu dizia que essa pessoa estava a alucinar. E se me dissessem há 3 anos que eu ia correr uma maratona completa, 42 km, eu dizia que a pessoa estava numa alucinação, num estado muito crítico. E tudo isto era algo que, na verdade, eu não considerava impossível. Nem sequer me passava pela mente que era algo impossível, porque era algo tão distante que nem chegava a ser impossível. Simplesmente não me entrava na cabeça. Não era toda uma realidade eu achar no passado que conseguia fazer aquilo que fiz até agora. Este começar pequeno ajudou-me a manter a consistência numa fase inicial, numa fase em que era algo totalmente desconfortável eu falar para uma câmara, num momento em que era totalmente desconfortável eu ir correr. E na altura em que eu lancei o podcast, eu comecei a fazer um podcast sozinha e um podcast com convidado. E em que em cada mês eu tinha um tema específico para esse mês, tanto para o meu podcast como para o podcast com convidado. Principalmente no início, quando eu enviava mensagens a possíveis convidados, eu tinha muita gente que me dizia que não. Eu ouvi dezenas de nãos. E com este acumular destes nãos, eu comecei a pensar que algo estava mal em mim, que as pessoas não queriam fazer podcast comigo. E todas aquelas crenças que eu falei inicialmente, de eu não saber falar, então eu comecei a pensar, as pessoas estão-me a dizer que não porque eu não sei falar. As pessoas estão-me a dizer que não porque eu não sou criativa o suficiente. As pessoas estão a dizer que não porque acham que eu sou tímida. As pessoas estão a dizer que não porque acham que eu sou introvertida. E todos esses nãos começaram a reforçar aquilo que eu já achava em mim. Chegou a uma altura que eu percebi que eu aqui tinha 2 opções. Ou interpretava estes nãos no sentido de
efetivamente isto de fazer podcasts não é para mim, porque eu sou tímida, sou introvertida, não sei falar, tenho medo de fazer perguntas, ou simplesmente interpretava este não como um não agora. Não tenho disponibilidade agora, só tenho disponibilidade daqui a X meses. De certa forma, eu deixava de me pôr no centro da equação de a pessoa não quer fazer um podcast comigo, para simplesmente pensar, aquela pessoa não pode, consoante as suas prioridades, consoante tudo aquilo que tem que gerir na sua vida, não pode fazer um podcast comigo. Mas o centro não sou eu, o centro é aquela pessoa não tem disponibilidade. E isto ajudou-me a lidar com o não, readaptar a percepção que eu tinha perante este não, e esta alteração na percepção do não ajudou-me a ser resiliente e simplesmente perceber o que é que eu podia fazer para adaptar a estrutura rígida que eu tinha de ter um podcast específico com um tema específico por mês, adaptar isto para poder encaixar aqueles que era um não agora, mas poderiam ser um sim num futuro próximo. Isto ajudou-me a ser resiliente com as pedras que eu ia encontrando no caminho desta escalada. Mas agora que ficou claro como é que eu, com consistência e resiliência, consegui chegar ao podcast número 100 e também, em parte, conseguir correr a minha primeira maratona, como é que uma pessoa pouco criativa, tímida, introvertida, que não sabe falar e invisível, conseguiu manter essa consistência e esta resiliência para chegar ao podcast número 100? E a resposta, como eu disse aqui, é simples. Esta pessoa não conseguiu. Porque a pessoa que tem todas estas características não consegue fazer podcasts, muito menos fazer podcast com essa consistência até chegar ao número 100. A questão é que eu tive que desconstruir todas estas identidades para conseguir chegar ao podcast número 100. Isto é, a pessoa que fez 100 podcasts não é uma pessoa tímida, não é uma pessoa que tem medo de fazer perguntas, não é uma pessoa que não é criativa. Tudo isto foi desconstruído para eu chegar ao podcast número 100. Eu simplesmente apercebi-me que eu não era essa pessoa, porque à medida que ia fazendo cada um dos podcasts, eu fui desconstruindo e fui desafiando-me ligeiramente a fazer uma pergunta. Isto fez com que eu desconstruísse o que não sabia fazer perguntas. Cada vez que eu recebia uma mensagem de alguém a dizer que viu o meu podcast, isto fez com que eu desconstruísse o som invisível. O não ser criativa, quando eu comecei a ver a quantidade de podcasts e os temas que me iam surgindo, tudo isto foi desconstruído. Eu simplesmente apercebi-me que eu não era esta pessoa. Eu estava simplesmente a pôr autolimitações em mim mesma que estavam a afetar a minha realidade. Porque certamente uma pessoa pouco criativa, tímida, invisível, que não sabe falar, não ia conseguir chegar ao podcast número 100 enquanto continuasse a achar que era esta pessoa. E se quer saber mais sobre como é que os teus pensamentos negativos afetam a tua realidade, vê o vídeo que eu vou deixar aqui. E agora, a grande surpresa. Para ti que chegaste até aqui, chegaste até ao final do vídeo e que te identificaste comigo e com aquilo que eu disse até agora, eu tenho uma surpresa para ti. Primeiro convido-te a marcar uma mini sessão comigo, totalmente gratuita e sem compromisso, para que possamos perceber juntos o que te está a dificultar de alcançar aquilo que tu desejas e a tua melhor versão. E segundo e mais importante, ao vir a esta mini sessão, tens a oportunidade de participar num sorteio onde eu vou dar mais uma sessão de coaching totalmente gratuita, e agora não é uma mini sessão, é uma sessão completa de 1 hora, e ainda te ofereço 47% de desconto no meu programa de coaching. Toda a gente que viu este vídeo tem acesso a fazer uma mini sessão comigo e ainda a poderes habilitar-te a ganhares mais uma sessão extra e a 47% de desconto no meu programa. Marca já a tua primeira sessão no link que eu vou deixar em baixo e o sorteio vai ser realizado no dia 12 de julho, por isso tens até ao dia 11 de julho para fazer esta mini sessão para que possas entrar no sorteio do dia 12. Espero que estejas tão contente com esta surpresa como eu. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos tornar super juntos.